Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o tutorial 2, de uma série de vídeos que eu estou fazendo para explicar um pouco mais sobre os tutoriais da Microsoft, inclusive o ASP.NET Core na versão 2.2, alguns recursos dele. No vídeo passado eu falei sobre o guia, basicamente, e também alguns pontos interessantes de características do ASP.NET Core que vocês podem analisar depois, porque vou deixar os links lá, tudo bem? Então vou fechar aqui, a gente não vai mais precisar disso. Vamos iniciar então o tutorial realmente, tá bom? Vou trocar aqui para PT, -br. Show de bola. Bom, como ele está explicando aqui, a gente pode exibir o texto original em inglês, é só colocando o mouse em cima. Tá bom? Que é bem interessante, né? Porque às vezes nem todas as traduções, se você for ler esse tutorial em português, nem todas as traduções elas vão estar perfeitas, né? Porque existem algumas palavras que a gente simplesmente não traduz, né? Então, nesse caso, é só você colocar o mouse em cima que ele vai mostrar para você o texto original. Bom, vamos iniciar então. Esse aqui é o tutorial de como criar uma Web API, com ASP.NET Core MVC. O que é o ASP.NET Core MVC? MVC é uma estrutura, padrão de desenvolvimento, utilizando models, views e controllers. É quando a gente não quer fazer uma conexão com o banco, tudo no mesmo lugar. Por exemplo, uma classe só faz a conexão com o banco, tem todas as propriedades, recebe as coisas do usuário. Não, então com o MVC a gente separa isso. De que maneira que a gente separa isso? Vamos lá, vamos procurar MVC e vamos lá nas imagens, vai ficar bem interessante a explicação. Bom, esse aqui, por exemplo, tá bem legalzinho. Bom, para começar, pessoal, as views, elas são os arquivos .html ou os arquivos que contêm JavaScript, CSS. A view é a interface com o usuário ou UI. Eu vou tratar muito de UI aqui, User Interface. Então, as views contêm todas as UIs que o usuário realmente vai visualizar. Então, onde o usuário vai inserir informação, vai ler informações, vai executar ações com o teclado, com o mouse. Isso aí são as views, tudo bem? E as controllers, já dentro do nosso projeto, as controllers seriam como o nosso back-end. A view seria o front-end e já a controller com o model, essas duas camadas, elas são já no nosso back-end. A controller, ela vai interagir com a model e vai passar os dados para a view. Como assim? Digamos que eu estou na view, eu tenho minha tela de usuário e senha. Eu estou numa tela de login e eu preciso inserir usuário e senha. Por onde eu vou inserir isso? Eu vou inserir isso pela view, tudo bem? Depois que eu inserir isso para a view, quem que vai validar os dados? A controller, ela vai ser a ponte com a model. Por que é a model que vai validar os dados? Porque conforme a própria imagem mostra aqui, é dentro da model que contém as regras de negócio. Então, aonde eu estou dizendo, por exemplo, que a minha senha ela tem que conter mais de 6 caracteres, vai estar dentro da model, porque é dentro da model que contém as classes, tudo bem? Então, digamos que, mais uma vez, eu estou dentro da minha view e inseri usuário e senha. A controller pegou esses dados, viu se não está vazio, por exemplo, e passou para a model. A model vai fazer todo o processo de validação, vai retornar para a controller e falar, não, está tudo certo e tal. A controller mesmo, ela pode chamar uma função de salvar no banco de dados ou whatever, qualquer outra coisa. Então, para nós entendermos, viu a camada de... Isso aqui não é um vídeo para falar sobre isso, mas a gente vai dar uma passadinha só para não ficar tão avulso, tudo bem? E com o passar do vídeo, quando a gente estiver realmente implementando, eu vou explicar mais algumas coisas legais sobre isso. No nosso caso aqui, a gente vai construir a view depois. A camada de visualização a gente vai construir depois. Nesse momento, nós vamos trabalhar com a controller e com o model, tudo bem? A controller criando as rotas e a model que contém as classes que a gente vai usar de verdade, tá bom? Então, aqui
Architecture Pattern, né, o Model View Control, o MVC, e tem algumas outras imagens explicando. Depois só vocês dão uma procuradinha lá, é bem legal. Esse aqui, por exemplo, é bem interessante também. Ó. View conversa com o controller, né, o controller conversa com o model salva no banco de dados, eles vão sempre fazendo esse processo. Por que existem esse tipo de arquiteturas, né? O MVC, no meu ponto de vista, ele não chega a ser uma arquitetura. MVC é mais como uma estrutura de pastas para você separar responsabilidades, tá bom? A arquitetura é um negócio um pouco mais profundo. Então, MVC a gente separa. Vamos ver se tem aqui aqui, MVC Folder Structure. Vamos ver se tem alguma pastinha aqui para a gente poder analisar. Como é possível ver, ó, esse aqui é um projeto mesmo em ASP.NET MVC, que é do .NET Framework, que é uma versão anterior que eu expliquei no vídeo anterior. Dentro dele existem aqui as controllers, as models, né, e as views. As views que contêm realmente os arquivos .html. As controllers contêm as rotas que as pessoas vão acessar, conectar, né, vão chamar através dos verbos HTTP, que são post, put, delete e o get em si, para obter os dados. Eu vou explicar isso mais à frente um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Bom, sabendo essas informações do MVC, não muito complexo, né? Mas vamos entender um pouco mais o que é essa API Web ou do texto original, o Web API. A Web API, pessoal, ela vai trabalhar muito com relação às rotas. O que seria uma rota? Digamos, antigamente as aplicações elas conectavam, né, com o usuário. Vamos pensar no PHP, por exemplo, ou no próprio Web Pages, que foi o tutorial anterior. As regras, as conexões, estava tudo no mesmo arquivo, né? Você tinha um arquivo, por exemplo, no ASP.NET Web Pages, você tem um arquivo .cshtml. Dentro desse arquivo .cshtml, lá já tem código em C#, lá tem o HTML, lá tem o JavaScript, lá já tem tudo, né? Inclusive conexão com o banco. Então hoje em dia a gente não faz mesmo, não trabalha muito mais dessa maneira, né? A gente trabalha mais com APIs. Então vamos entender um pouco mais sobre essas rotas API. As imagens elas sempre explicam as coisas de uma maneira muito interessante. Vamos ver se a gente consegue ver por aqui, por exemplo. Aqui, ó, encontramos uma imagem que fala bem aquilo que nós precisamos. Digamos que a gente precisasse, eu estou querendo obter uma lista de usuários na minha aplicação, por exemplo. Dentro do meu sistema eu quero minha lista de usuários. Então, através do protocolo HTTP, no meu navegador, então eu sou o cliente aqui, no meu navegador, eu preciso fazer uma requisição HTTP usando o método GET para essa rota aqui. E a minha Web API é como se fosse um ouvinte, ela fica sempre ouvindo lá, tem alguém chamando essa rota? Se tiver alguém chamando essa rota, ele vai executar uma ação. Existe aqui então dentro desse Web API uma rota. O que é uma rota? É uma URLzinha, tipo assim, API/student nesse caso aqui. No nosso caso que eu estou falando de usuário, vamos trabalhar com esse exemplo. Digamos que eu estivesse obtendo uma lista de estudantes. Eu quero saber quais estudantes da minha aplicação. Então eu faço uma requisição por HTTP, um HTTP request, né? HTTP é um protocolo, depois vocês deem uma lida sobre isso. GET é um verbo, HTTP. Por que eu preciso desse GET aqui? Porque não existe /API, /student, /get ou /obter. Não. Quem executa essa ação é esse verbo aqui. Tá vendo, pessoal? Então essa aplicação ela mostra bem legal. Essa imagem aqui. Então a gente tem aqui dentro da Student Controller, dentro da nossa Web API, que a gente vai fazer um exemplo desse depois, a gente tem um método lá que está esperando receber essa rota aqui nesse verbo HTTP GET aqui, tá vendo? Então existe uma ação, existe um método, existe uma função dentro da minha controller com essa rota. E quando ele bater aqui nessa Web API, ele vai fazer todas as ações, vai lá, vai acessar model, vai acessar o banco, vai voltar para model, vai voltar para controller e vai retornar para o meu front-end, o meu HTML, o meu CSS com JavaScript lá, e vai retornar os students nesse caso aqui. Então é um processo sempre assim, ó, simples circular, né? Não é mais, por exemplo, o Web Pages que ele ficava só na própria página aqui, ele ficava fazendo um círculo na própria página, tudo bem? Então isso é uma Web API de uma forma bem simplificada, tá bom? Esse aqui é uma outra que mostra também, ó.
Digamos que eu estivesse lá no meu front-end querendo obter os meus clientes, né? E como eu tenho que obter os meus clientes, eu tenho aqui, dentro já do meu back-end, eu tenho a minha controller, tá vendo? A Student Controller, por exemplo. E eu tenho aqui, ó, a minha route. Essa route nada mais é do que aquilo que vai ficar realmente ouvindo, né? Olha, a minha controller está falando assim, ó, eu estou ouvindo, né, eu estou esperando alguém me chamar. De que forma que vai me chamar? Enviando um id barra orders barra outro id. Enviando um id barra orders barra outro id. Bem interessante, né? Bom, pessoal, bem basicamente isso aqui é uma explicação sobre as rotas de Web API e eu expliquei um pouquinho também sobre o MVC. Continuando esse tutorial, né, vamos agora ensinar a aplicação. Aqui ele mostra o que a gente vai criar, né? Vamos criar um projeto Web API, criar uma classe de model, né? Como eu falei para vocês, ó, nem todas as traduções a gente faz, né? A gente prefere em alguns momentos utilizar a nomenclatura que já é conhecida, né? Então aqui a gente vai adicionar uma classe dentro da model, adicionar um contexto de banco de dados, tal, registrar o contexto do banco de dados, adicionar controller, né? Fazer uma operação de CRUD. Para quem não sabe o que é CRUD, são as operações de obter, salvar, né, as imagenzinhas aqui, elas mostram bem legal. Criar um recurso, né, ler, que é fazer um select, fazer um update ou um delete. Então isso, traduzindo para banco de dados, é o insert, né, o select, o update e o delete. Tudo bem? Então essa é uma operação de CRUD. Bom, perfeito. Configurar o roteamento, como eu havia falado, os caminhos da URL, especificar os valores retornados, né? Chamar o Web API com o Postman. O que é o Postman? O Postman ele simula um navegador. O Postman você consegue fazer requisições através de rotas com ele. Deixa eu ver se eu encontro uma imagem que consiga mostrar isso pra gente. Essa imagem aqui, por exemplo, deixa eu dar um zoom. Eu vou fazer um método, né, através do verbo http get, eu vou acessar essa rota aqui, enviando essas informações no meu header, né, que é o cabeçalho da requisição. E ele vai me retornar isso aqui. Então isso tudo aqui está dentro da plataforma do Postman. Bem, essa aqui é a interface do Postman. E depois a gente pode até dar uma olhadinha nisso também. Tá legal, pessoal? Então esse é o Postman. Aqui mais para frente está falando em chamar a Web API com jQuery, né, que é uma biblioteca em JavaScript com vários recursos que a gente pode estar utilizando. E eu não vou fazer isso nesse tutorial. Bom, para começar, ele mostra aqui aquilo que eu já tinha explicado para vocês. E isso aqui é mais uma arquitetura, um design da arquitetura e como é que vai ficar depois que a gente tiver criado, né? Depois que a gente criar o Web API em si, ou o projeto em si, a gente vai poder fazer vai poder chamar essa rota aqui através do GET e aqui ele mostra o que vai acontecer. Obter todos os itens de tarefas pendentes. Tudo bem? Aqui é da mesma maneira, ó, o POST é utilizado para criar um recurso, né? Então ele vai adicionar um novo item dentro da to-do. O put ele vai atualizar um item já existente e o delete realmente para excluir, tá bom? Então a gente não coloca aqui API barra to-do barra o ID desse meu item barra atualizar. A gente coloca um put dentro do verbo HTTP que vai fazer uma chamada. Então pode ver que as rotas são bem parecidas, ó. A rota é parecida e a rota também é parecida. A única diferença, então, seria esses verbos HTTP aqui, que vão realmente mostrar as ações que a gente vai executar dentro dessas rotas. Tudo bem, pessoal? Mais um complemento. Ó. O diagrama a seguir mostra o design do aplicativo. Então, o cliente, né, nós, no front-end, vamos fazer uma requisição HTTP, vai passar pela nossa controller, né, como isso aqui é uma aplicação MVC, que vai utilizar controller, model, e ao mesmo tempo vai ser uma Web API por causa das rotas, então vai bater na controller, a controller vai chamar model, né, vai utilizar a camada de acesso a dados, né, que é o nosso banco de dados, vai fazer a conversão lá, então a gente vai poder ler, escrever, criar, atualizar, né, excluir, e vai passar isso para a controller novamente, que vai responder isso aqui, né, vai criar uma resposta para o front-end, conforme eu já havia explicado. Aqui mostra um pouco dos pré-requisitos. Como eu já expliquei no primeiro vídeo, a gente precisa ter o SDK do .NET Core, né? O Visual Studio Code ou Visual Studio, que é o que eu vou utilizar aqui, ó, precisa da versão 15.9 posterior.
e o SDK em si. Bom, esse aqui foi o segundo vídeo de introdução que eu estou fazendo, né? Já está com 15 minutos, então eu vou pausar esse vídeo agora e no próximo vídeo a gente vai realmente fazer a criação do projeto. Tá legal, pessoal? Obrigado, até a próxima.